Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode duplicar o número de pixels de um arquivo, ou seja, como a gente pode duplicar a resolução de um arquivo no Lightroom utilizando a inteligência artificial. E quando a gente duplica o número de pixels, a gente tem um arquivo com uma dimensão 4 vezes maior, porque a gente duplica na horizontal e duplica na vertical. Portanto, o arquivo final tem 4 vezes o tamanho do arquivo original. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um recurso chamado super resolução no Lightroom. Esse recurso, então, pode ser bastante útil quando a gente precisa fazer cortes muito intensos numa foto ou, eventualmente, quando a gente quer um arquivo maior para uma ampliação maior. Antes da gente começar o vídeo, eu queria te fazer um convite. Se você estiver procurando um curso de Lightroom online completo, considere conhecer o nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, com acesso vitalício. Hoje já conta com mais de 100 aulas. É um curso que vem sendo atualizado toda vez que o Lightroom lança grandes atualizações e vai te dar as bases para, de fato, dominar o programa, desde a importação até a exportação. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você conhecer um pouquinho mais do nosso curso Lightroom Classic Total. Dito isso, então, vamos ver a super resolução no Lightroom. Então já estamos aqui com o Lightroom aberto, com essa foto, que é uma foto que eu acho bastante interessante, de um avião se aproximando para pousar no Rio de Janeiro, e próximo aqui, aparecendo o mesmo enquadramento que o Cristo Redentor. A questão é que essa foto é uma foto que possui um corte bastante intenso. Veja só, se eu vier aqui no módulo da revelação, eu vou ver que eu tenho a ferramenta de crop sendo usada, e quando eu abro a ferramenta de crop, a gente percebe que eu tive que fazer um corte bastante intenso nessa imagem para conseguir essa composição. Veja, eu já estava fotografando com 200mm, é a minha lente mais longa, com maior distância focal, e ainda assim estava muito longe de conseguir um enquadramento que destacasse essa proximidade do avião com o Cristo. Então, em função disso, a gente está perdendo pixels. Eu estou cortando pixels, eu estou excluindo, descartando pixels. Sempre que a gente executa um corte, a gente está descartando pixel. E esse descarte é tanto maior quanto for o corte. Quanto mais a gente corta uma foto, mais pixels são deixados de fora, são descartados. E isso pode resultar numa perda de qualidade da imagem, principalmente quando a gente pensa em ampliar essa foto. Então veja só, se a gente for lá no módulo da biblioteca, aqui no subpainel metadados, a gente vai perceber isso claramente. Essa fotografia, veja que eu estou aqui nos metadados, estou vendo os metadados EXIF, que são os metadados criados no momento do clique pelo próprio equipamento, e eu tenho a informação de que a foto original, o arquivo original, tem 5.700 e tantos pixels por 3.840. Essa é a resolução do arquivo produzido pela minha câmera, sem nenhum corte. Mas, depois de cortado essa foto, ela tem 1331 por 1663. É claro que essa resolução, essa quantidade de pixels, seria o mais que o suficiente para postar essa foto na rede social. Se eu quisesse postar essa foto no Instagram, isso aqui seria mais do que o suficiente, porque o Instagram, para uma foto quadrada, exige 1080 por 1350 pixels. Portanto, eu conseguiria postar sem nenhum problema e teria essa mesma qualidade que eu estou vendo aqui no meu monitor. Mas, caso eu desejasse ampliar essa foto, revelar e ampliar, quer dizer, ter uma revelação num tamanho maior, provavelmente eu começaria a ter problema, porque eu tenho poucos pixels nesse arquivo em função desse corte tão extremo que eu acabei de fazer. Então, nesses casos, aumentar a resolução, criar mais pixels, pode ser interessante, e a super resolução, então, vai ser uma das possibilidades, um dos recursos. Não é o único recurso, mas é um dos recursos que a gente tem para conseguir isso. Então, eu vou voltar aqui para a revelação, vou voltar aqui para a ferramenta de corte e vou redefinir esse corte para a gente ver a foto inteira e aplicar o recurso da super resolução
para a gente ver como ele pode nos ajudar. Então, vamos fechar aqui a janela de corte. E para acessar a super resolução, a gente tem alguns caminhos, mas eu vou mostrar aqui dois deles. O primeiro deles é clicando com o botão direito na foto. E aí, escolher a opção Aprimorar. Quando a gente faz isso, o Lightroom mostra uma janelinha de aprimorar imagem com 3 opções: super resolução, detalhes do RAW e remover ruído. Essas opções contam com a inteligência artificial para realizar essas ações. Mas é importante a gente perceber que quando eu habilito a super resolução, eu não posso utilizar a remoção de ruído. Eu só consigo usar a remoção de ruído por inteligência artificial se eu desabilitar a opção de super resolução. E aí eu poderia remover ruído. Então, esse recurso de aprimorar a imagem, seja utilizando a remoção de ruído por inteligência artificial, seja ampliando a foto utilizando a super resolução, ele nos limita a usar ou um ou outro recurso, ou uma ou outra opção. No nosso caso aqui, a gente quer usar a super resolução. Levando em consideração que remoção de ruído por inteligência artificial e super resolução são recursos dessa opção de aprimorar a imagem, eu vou cancelar esse ajuste, não vou aplicar a super resolução agora e vou mostrar o outro local onde a gente pode encontrar a super resolução, que é justamente aqui, olha, no subpainel de detalhe, na opção de remover ruído por inteligência artificial. Se eu clico nesse botão de remover ruído, a mesma janela aparece. Então, eu só posso utilizar a remoção de ruído se a super resolução não estiver habilitada. Ou vice-versa, só posso utilizar a super resolução se eu desabilitar a remoção de ruído. Agora eu posso utilizar a super resolução. Então, a gente tem esses dois caminhos para chegar até essa janela de aprimorar, mas é muito importante a gente perceber isso. Ou a gente utiliza a remoção de ruído por inteligência artificial, ou a gente utiliza a super resolução. No nosso caso, a gente vai utilizar a super resolução, é esse o objetivo do vídeo. E é importante a gente perceber que aqui à direita a gente tem uma lupa. Veja, eu tenho uma lupazinha com sinal de menos aqui no cantinho inferior direito. Se eu clico aqui, eu tiro a ampliação da imagem para poder enxergar um ponto específico da foto. Então, eu quero ver justamente essa área aqui do avião e do Cristo. Basta clicar sobre aquela área e a gente tem uma pré-visualização do resultado da imagem depois de receber a super resolução. Aqui a gente não tem nenhum ajuste a ser feito, quer dizer, a gente não pode modificar a maneira como o resultado vai ser apresentado para a gente. A única coisa que a gente pode fazer nesse momento é clicar em aprimorar. E perceba que antes de eu clicar em aprimorar, eu tenho aqui a informação de quanto tempo isso vai demorar. Então, lembrando, essa comunicação entre o Lightroom e os servidores da Adobe é feita pela internet. Então, a conexão da internet vai ser decisiva para a velocidade desse procedimento. É claro que outros fatores interferem, o tamanho da foto, o próprio desempenho da sua máquina, mas a gente tem aí a questão da conexão do Lightroom com os servidores da Adobe. Eu vou clicar em aprimorar e a gente vai esperar o tempo necessário. Veja, eu tenho aqui uma barra de progresso indicando como esse processo está acontecendo. E uma vez que a super resolução seja completa, a gente vai ter um segundo arquivo com essa super resolução. Veja só, o Lightroom cria um outro arquivo e agora esse arquivo é um arquivo .dng com a super resolução SR aprimorado. Então, ao usar a super resolução, a gente está criando uma cópia em DNG daquele arquivo. E essa cópia, esse DNG, então vai ter essa resolução aumentada. Veja só, aqui na tira de filme eu tenho 2 arquivos, vou até aumentar aqui a minha tira de filme para a gente ver isso. Esse é o DNG, criado pela super resolução, e esse aqui é o original, o .cr2, a minha foto original
assim como saiu da câmera. Vamos nos concentrar agora nesse arquivo, que é o arquivo DNG com a super resolução. Vamos voltar lá para a janela de corte e vamos aplicar um corte semelhante àquele que eu tinha anteriormente. Então, eu vou utilizar essa proporção de 4:5. Vou aproximar aqui na área que eu desejo. Vamos ajustar um pouquinho. Acho que assim está ok. Então, era mais ou menos isso aqui que eu tinha inicialmente nessa foto. Essa composição que eu tinha inicialmente nessa foto. E veja, se a gente vier aqui no módulo da biblioteca, de novo em metadados, vamos voltar lá para a biblioteca. Em metadados, a gente tem essa informação, que agora a foto, o arquivo original tem 11.520 pixels por 7.680 e depois de cortado, com esse corte bastante intenso que eu apliquei, a gente tem 2.364 pixels por 2.955. Portanto, é o dobro dos pixels em cada uma das dimensões, na horizontal ou na vertical, e isso resulta numa foto 4 vezes maior. Dessa forma, a gente vai ter um arquivo que pode ser ampliado com o dobro do tamanho do original. Veja aqui, eu vou copiar o mesmo corte para o arquivo RAW. Então, eu vou selecionar o arquivo RAW, vou no módulo da revelação, em sincronizar, vamos desmarcar tudo, deixar apenas aqui o corte, para que o corte seja exatamente o mesmo nas duas fotos. Então veja, no arquivo CR2, no arquivo RAW original, voltando aqui para o módulo da biblioteca, eu tenho a informação de que o arquivo original tinha 5.760 pixels por 3.840. Agora, eu tenho no DNG, que sofreu a ação da super resolução, que foi aprimorado, um arquivo original de 11.520 por 7.680. É o dobro, como eu falei, dobro dos pixels em cada uma das dimensões, na horizontal e na vertical, o que resulta numa foto 4 vezes maior. Considerando o corte, veja, depois de cortado, o arquivo aprimorado tem 2.364 pixels por 2.955, enquanto o arquivo original tem 1.182 por 1.478 pixels. Então, o dobro de pixels, isso me permite uma ampliação maior desse arquivo aprimorado, o que eventualmente pode prevenir a perda de qualidade quando a gente aumenta muito essa foto. É claro que eu estou usando aqui num arquivo cropado, né? Dei o exemplo de um arquivo em que eu apliquei um corte muito intenso, mas isso serve para qualquer arquivo, mesmo quando você não está cortando, mesmo quando você não está cropando. O seu arquivo vai aumentar de tamanho e você vai conseguir ampliar essa foto de uma maneira mais segura quando for necessário. Então é isso, pessoal. Essa foi a super resolução no Lightroom. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar, pode contribuir aí para o seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente. Só assim o YouTube entende que esse é um material de qualidade, recomenda esse vídeo para outras pessoas que também vão poder se beneficiar desse conteúdo. E se você tiver inscrito, você vai receber o aviso toda vez que a gente subir um vídeo novo para o canal, e a gente sempre tem muito material interessante aqui no YouTube. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.